bem-vindos e muito bem-vindas a este canal, que a partir de agora é a sua escola de negócios. Meu nome é Renner Ribeiro, sou engenheiro de produção, especialista em Lean Manufacturing, gestão da qualidade e sou Master Black Belt em projetos Lean Six Sigma. Atuo na área de engenharia econômica e financeira há muitos anos, já desenvolvi projetos e consultorias para empresas de diversas áreas, sou professor, pesquisador e também ministrei aulas para graduação e pós-graduação nas engenharias. E eu quero, com o objetivo desse canal aqui, é trazer conhecimento para vocês de forma mais prática. Eu quero sair um pouco daquela esfera, daquele modelo tradicional das escolas, da academia, onde você estuda muita teoria e realmente coloca isso muito pouco na prática. E aqui eu quero trazer de forma mais simples, de uma forma mais funcional e que você consiga colocar isso no seu dia a dia e ter resultados, é claro. Então, o principal objetivo desse canal, e eu estou muito feliz com esse projeto, de poder realmente compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu quero sim pedir para você dar aquele like, compartilhar com as pessoas que você conhece, com seus amigos e também comentar, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo do que você achou dele ou até mesmo trazer sugestões de temas relacionados a finanças, gestão e negócios, pois aqui você colocando nos comentários eu vou olhar com muito carinho para a gente poder pensar em algum tema que seja relevante e bacana para trazer como os próximos conteúdos para vocês aqui. Certo? Então vamos lá para a nossa primeira aula, que é sobre finanças pessoais, com um tema que é muito importante, que é reserva de emergência. Isso mesmo, a reserva de emergência, fundo de emergência, reserva de tranquilidade. Bom, na verdade agora tem vários nomes para isso, cada dia vem modernizando um pouco mais, mas basicamente e de uma forma técnica e simples, reserva de emergência ou fundo de emergência é aquele valor que você vai separar, que você vai destinar em uma aplicação conservadora ali, que vai te auxiliar a cobrir as despesas das suas obrigações mensais durante um certo período. E isso é muito importante. Nós percebemos aí, durante esses últimos 2 anos com a pandemia, que várias pessoas ou perderam totalmente a sua renda, ou então quem tinha o seu negócio, as suas rendas despencaram consideravelmente. Então é muito importante que a gente tenha essa reserva, esse fundo de emergência para nos dar um fôlego financeiro quando momentos de imprevisto, de urgência acontecerem. Então isso é muito importante. Pensem comigo, se na casa de vocês começassem a pegar fogo do nada, você gostaria de ter um extintor de incêndio ali próximo a você? Ou você preferiria simplesmente ligar para o bombeiro, esperar eles chegarem até a sua casa e até esse período deles chegarem lá, sua casa ia pegar fogo por inteira? Com certeza você iria preferir ter ali um extintor de incêndio para apagar aquele fogo naquele momento, certo? Então, a nossa reserva de emergência é a mesma coisa. Ele é o nosso extintor de incêndio para apagar aquele pequeno fogo ali, aquele imprevisto, aquela urgência que aconteceu e você consiga realmente passar por aquele momento de uma forma mais tranquila, mais suave, sem ter que preocupar com a parte financeira. E com isso você vai realmente focar simplesmente na resolução daquele problema ali, naquele momento. Então isso é muito importante. A reserva de emergência é para isso, é para te dar a tranquilidade e a segurança nesses momentos que acontece de uma forma totalmente inesperada. Então vamos entender aqui, porque nós temos 2 perfis de pessoas. O primeiro é aquele que trabalha CLT, que tem as suas receitas, tem um salário fixo. E com isso fica muito mais fácil, porque você tem a previsibilidade, você consegue projetar todos os seus ganhos aí durante vários meses, durante o ano todo. E também tem aquelas pessoas que são autônomas, que são empreendedores, e vocês vão entender muito bem isso, porque quem trabalha nesse formato, às vezes você fica 1, 2, 3 meses sem receber nada, sem entrar nenhum tipo de dinheiro no caixa, e aí chega no 4º mês, bum, dá aquela grana. Então, assim, é uma renda variável que você precisa ter um controle muito maior.
Então nós temos que avaliar isso aí, porque existe algumas dicas que você pode realmente ter um valor ali para cobrir essas despesas, seus custos mensais durante um certo período. E lembrando, uma observação, isso é muito importante. Quando falamos de reserva de emergência, ela não está ligada a quanto você ganha, mas sim com o total das suas despesas. Então, para que você crie a sua reserva de emergência, a primeira coisa que você precisa entender e mapear ali são as suas contas, as suas despesas fixas, tudo que você tem ali, todas as suas obrigações que têm que ser feitas e pagas ali mensalmente. Porque independente de você estar ganhando dinheiro ou não, as obrigações e as contas chegam todos os meses e elas precisam ser pagas. Então, para que você não se endivide, você não pegue dinheiro emprestado para pagar juros, é muito importante você ter essa reserva de emergência ali para cobrir esses imprevistos, certo? E é muito importante lembrar de uma coisa, quando falamos de reserva de emergência, nós fazemos um investimento, uma aplicação conservadora e segura para que você tenha acesso rápido e fácil a esse dinheiro, certo? Então vamos entender, quando falamos de reserva de emergência, geralmente para pessoas que trabalham com salário fixo, que são no formato CLT, é interessante que você tenha aí pelo menos 6 meses dos seus custos mensais guardados, tá? E quem trabalha no formato como autônomo, como empreendedor, profissional liberal, que tem essa renda variável, é interessante que você tenha pelo menos 12 meses ali de todos os seus custos mensais, porque vamos pensar aqui comigo, se você trabalha como CLT, tem um emprego fixo e acontece de você ser mandado embora, então você tem pelo menos 6 meses ali para te dar uma tranquilidade, um fôlego, até que você consiga se reorganizar e voltar ao mercado de trabalho. Caso você trabalhe como autônomo, e a gente sabe dessa variação que temos aí das nossas receitas no caixa, é muito importante você ter 12 meses pelo menos ali, porque é o tempo suficiente para você conseguir reorganizar a sua empresa e voltar a ter lucratividade. E aí isso te dá essa tranquilidade, essa segurança durante esse momento de se reorganizar. Então isso é muito importante. Vamos pegar um exemplo prático mesmo para entender, conforme a realidade que nós temos aqui no Brasil. Vamos supor que você tem aí uma despesa mensal de R$ 1.500. R$ 1.500 é a sua despesa, não é quanto você ganha, é as contas, as obrigações que você tem a pagar. Se é R$ 1.500, pensando num seguro, numa proteção para 6 meses, você deveria ter uma aplicação ali que te dê pelo menos R$ 9.000 ali, ou seja, uma segurança de R$ 9.000 guardados em algum lugar. Ou se você quiser uma segurança, uma proteção para 12 meses, você teria que ter pelo menos R$ 18.000 ali. Então é muito importante você pensar e projetar, lógico, conforme as estratégias que você decidir, você ou a sua família, mas que você tenha pelo menos aí no mínimo 6 meses. Hoje eu vejo que faz mais sentido ter pelo menos 12 meses, mas você tendo 6 meses já é o suficiente para te dar essa tranquilidade aí em caso de imprevistos, certo? Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma renda aí de R$ 2.500. Lembrando que a reserva não é relacionada à renda, mas à despesa. Mas você tem uma renda de R$ 2.500 e as suas despesas é de R$ 1.250. Então, ou seja, as suas obrigações mensais é de R$ 1.250. Para 6 meses ali, você teria que ter R$ 7.500 de reserva. Para 12 meses, você teria que ter R$ 15.000 ali com a sua segurança, a sua proteção. Então, vamos pensar uma forma, o quanto que eu preciso guardar por mês, Renner, para poder criar a minha reserva de emergência. Isso vai depender da sua estratégia e do quanto você quer ter essa segurança o quanto antes. Mas pensem comigo, se você poupar, por exemplo, R$ 650 durante um ano, você teria sua reserva financeira para 6 meses. Ou então você pode acelerar isso também de uma forma aí, fazendo uma renda extra. Você continuaria, por exemplo, guardando R$ 650, mas faria uma renda extra aí de R$ 1.000 por mês, por exemplo.
em 10 meses você conseguiria juntar a sua reserva de emergência para 12 meses. E isso te traz uma tranquilidade aí nesses momentos, né? E nós temos que agora entender, Renner, e onde que eu aplico isso? Onde que eu vou deixar guardado? Já que eles falam sempre que nós temos que fazer um investimento onde vai trazer uma rentabilidade legal. Quando nós falamos de reserva de emergência, o fundo de emergência, o principal objetivo não é ter rentabilidade nesse momento. Nós estamos mais preocupados com a nossa segurança e também com a liquidez. Então, o primeiro ponto, quando nós pensamos em um investimento, é você olhar os 3 pilares relacionados a isso, que é a questão da rentabilidade, da liquidez e do risco. O risco é a segurança, a proteção que você tem daquela aplicação. A rentabilidade é realmente quanto vai render para você ali essa aplicação, e a liquidez, que é a facilidade que você tem, a agilidade que você tem de transformar aquele investimento em dinheiro na sua mão, para você realmente usar conforme a sua necessidade. Mas basicamente eu vou dar apenas 3 ideias para vocês aqui, que vocês podem colocar a aplicação de vocês. Não será o objetivo de explicar mais a fundo nesse vídeo, fica até como uma sugestão para um próximo tema, onde eu posso explicar um pouco mais para vocês, mas você poderia aplicar isso num Tesouro Selic, ou então num fundo de investimento de renda fixa, ou em CDBs. Só que antes disso também, quando você vai pensar na sua reserva de emergência, é muito importante que você faça uma análise da sua situação financeira, um diagnóstico. Você precisa ter um raio-x de como estão as suas finanças hoje, porque grande parte das pessoas tem as suas despesas e as suas receitas iguais, ou até mesmo mais despesas do que receita, e por isso acabam tendo mais dívidas. Então, primeiro é importante você analisar a sua situação financeira, fazer um equilíbrio disso para que você realmente tenha mais receitas ali do que despesas, e a partir desse momento você vai definir qual que é o melhor objetivo para você ou para sua família, se faz mais sentido ter 6 meses ou 12 meses de proteção ali, de tranquilidade, e aí você vai traçar esse plano e começar a separar esse dinheiro conforme as suas estratégias. Mas é muito importante que você pense nisso, que você analise a sua situação financeira e crie a sua reserva de emergência, para que quando vier algum imprevisto, quando vier realmente alguma urgência, você não passe realmente por esses problemas, e aí você consiga realmente focar na solução daquilo ali sem preocupar com a parte financeira. Então, essa é a nossa aula sobre finanças pessoais com o tema de reserva de emergência, e nós vamos trazer muito mais conteúdos relacionados a isso e também sobre gestão e negócios. Eu te vejo até na próxima aula.